Fala, fala, galerinha. Tranquilão com vocês? E aí, senhor? E aí, senhor, bom? Bom Bom, dia, graças a Deus. E vocês, como é que estão passando aí esse período aí de isolamento? Bom dia, senhor. Dia. tá indo, né? Tá indo. Pessoal, algum professor de hoje já comentou com vocês sobre o Enem, sobre a questão da data da prova pela internet? Sim, senhor. Ah, então tá certo. Duro de ser o último é isso, né? Que todos já passam os recados mais legais. Só vou esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém conecta, senão já começa a explicação. Além de sócio e biologia, que mais matérias vocês tiveram hoje? História e matemática. E biologia. Ah. Bom, vou começar aqui compartilhando a tela, deixa eu ajeitar. Hoje, então, a gente vai trabalhar sociologia, tá certo? Professor, eu tenho uma dúvida. Como que você vai fechar a média do primeiro bimestre? Tá, calma aí, já falo aí. Deixa eu... Desculpa, quem tinha perguntado? Que eu não vi quem perguntou. A Júlia. Então, vai fechar na minha matéria com a nota do PIC, né? Que vocês chegaram a fazer uma ou duas atividades, agora eu não lembro, acho que uma pelo menos, daí eu tive que fechar com aquilo que eu tinha, né? E também, agora eu não lembro se vocês são PGA ou PGB, que vocês chegaram a fazer uma dessas provas, não fizeram? Sim, nós fizemos a PGA, mas para sua matéria o que conta é a PGB. Não, mas então, daí parece que, pelo que eu conversei aí com o Felipe, eu só vou confirmar com ele, mas pelo que eu tinha entendido, daí vai ser usada a PGA em vez da PGB e o PIC. Ah, tá bom. Obrigada. Tá certo? Bom, gente, por enquanto eu vou deixar liberado aí o microfone de vocês. Quem quiser deixar mudo, pode deixar. Daí, conforme vocês forem tiverem dúvidas, vocês podem liberar o microfone mesmo. Creio que com vocês não terá maiores problemas, tá? Daí, conforme vocês tiverem dúvidas, vocês podem liberar e perguntar, tá certo? Senão também tem aqui o chat, eu deixo aberto. Podem perguntar via chat também, beleza? Bom, galerinha, hoje a gente vai trabalhar aqui o módulo 3, que fala sobre o pensamento de Karl Marx, tá? Então, se vocês pegarem para ver aí, né, até o módulo 4, né, que na página 28, nós vamos trabalhar os clássicos da sociologia, né? Então, nós vimos o início da sociologia com Comte, né, o positivismo, a questão dele querer aproximar a sociologia de uma física. Vimos Durkheim, né, que vai ser também um positivista, mas só que daí ele já fala assim, olha, a gente tem que defender mais a sociologia como ciência, né? A gente tem que estabelecer os métodos sociológicos se a gente quer que a sociologia ela se torne uma ciência de fato. E daí nós agora vamos trabalhar Marx, que é um dos mais importantes autores dentro da sociologia, né? E ele vai fugir desse escopo positivista que nós temos, ok?
Então, vamos aí a alguns dados básicos sobre Marx, né? Ele nasceu em Treves, né, que hoje é a Alemanha, mas na época era a Prússia. Ele desenvolve aquilo que nós chamamos de socialismo científico, né? Juntamente com Friedrich Engels. Se vocês abrirem a apostila na página 18 de vocês, tem a foto tanto de Marx quanto de Engels. É importante falar sobre Engels, né, que ele foi um grande contribuinte aí para o pensamento marxista, né? E muitas vezes a gente se esquece dele, né? Tem muitas obras, Marx escreve junto com Engels, tá certo? E as principais obras que nós temos de Marx são o Capital, né, que ele faz toda uma análise histórica ali que ele apresenta, né, a sua visão do materialismo histórico que a gente vai trabalhar aqui, o Manifesto do Partido Comunista e a ideologia alemã. Aqui também vale ressaltar que quando a gente fala sobre o socialismo científico, a gente está falando porque antes tinha uma outra vertente do socialismo, né, que via que era possível ter a igualdade de classes. Mais para frente, também dentro da explicação, eu falo sobre essa questão das classes sociais, que Marx vai trabalhar, mas eles falavam que daria para ter uma igualdade de classe, conscientizando a classe dos industriais. Ou seja, por meio de um diálogo, a gente conscientizaria os donos das indústrias que os operários, os proletariados, melhor dizendo, eles vivem em más condições de trabalho, né, entre outras coisas, que são fruto da Revolução Industrial, então que daria para se acertar por meio de um diálogo, né? E essa vertente de socialismo é chamada de socialismo utópico, né? Até mesmo utopia aqui, né, porque é algo inalcançável. Então, os outros socialistas, né, nessa vertente mais de Marx e de Engels, vão olhar e falar assim, olha, aquilo que vocês querem é um sonho, né? Seria assim um mundo ideal. Os capitalistas, né, que eles vão chamar assim, eles nunca vão querer que os proletariados eles nunca vão ver os proletariados como iguais, né? Então por isso que a gente cria então o socialismo científico. Então, para vocês saberem, existe o socialismo utópico e o socialismo científico, tá certo? Pois bem, para a gente entender o pensamento de Marx, a gente precisa entender o seu método, né? Aquilo que ele utiliza, quais são os critérios que ele utiliza para poder desenvolver todo o seu pensamento. Então, o método de análise de Marx chama-se materialismo histórico, certo? Então, ele busca, para desenvolver a sua visão social, ele vai então ele vai buscar olhar a história. Então, ele vai buscar compreender a história, compreender o passado, para entender o presente e também projetar um futuro. Dentro disso, ele vai sofrer influência do pensamento de um filósofo chamado Hegel. Se eu não me engano, ano passado a gente já trabalhou sobre Hegel, né? Se não me falha a memória. Então, o que Hegel ele vai desenvolver dentro disso tudo, né? Que o Marx vai se apropriar? É justamente a tese da dialética, melhor dizendo, a teoria da dialética hegeliana, né? Da dialética histórica. Então, é importante nós termos em mente que Hegel, quando ele analisava a história, ele falava que a história, para ele, se fazia de forma espiral, tá? Aqui, na hora de montar o slide, não achei nenhum jeito de fazer esse desenho em espiral, mas se vocês quiserem aqui, vamos pegar essa caneta. Então, vocês vão ver que, como vocês sabem, eu desenho muito bem, e ainda no computador vai ficar uma maravilha, mas... Eita, lasqueira. Bom, vocês conseguiram entender aí essa espiral toda torta, seria como Hegel ele entende a história.
Por que eu falo isso? Porque a maioria das vezes nós temos a compreensão de que a história ela é linear, tá certo? Assim, a gente vai ver que para alguns filósofos, na hora que trabalham essa questão da filosofia da história, não é bem isso. E para quem se interessa em física, né, sobre essa questão de espaço e tempo e tal, verá também que o tempo é uma das coisas mais complicadas de se explicar. Se nós pegarmos o pensamento de um outro filósofo que fala acerca da história, nós temos Nietzsche, na qual a história ela é circular, que é a teoria do eterno retorno. Né? Então, os fatos sempre acontecem, os fatos sempre vão se repetir, porque a história é compreendida para ele de um modo circular. Beleza. O que Hegel falava? A história, esse movimento espiral consiste em três afirmações, em três momentos, tá? O primeiro momento, nós podemos falar que é o momento de afirmação, no qual ele vai dar o nome de tese. Deixa eu ver aqui. Então, a tese nada mais é do que o momento de afirmação histórica. Como assim, professor? Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu mudar só. Se nós pegarmos, então, a história, vamos colocar aqui o Império Romano. Na visão de Hegel, ao analisar o Império Romano, deixa eu limpar aqui só para tentar fazer melhor. Deixa eu ver se eu acho. Eu estou tentando, mas vai ser esse trambolho aqui mesmo. Então, se nós pegarmos, como eu estava falando aqui, o Império Romano, por algum tempo, o modo de viver do Império Romano era normal. Né? A questão que nós temos as lutas de gladiadores, ter o imperador, o senado, até mesmo a questão que o Império Romano se sustentava por meio da escravidão, e por aí vai. Nós podemos falar que essa questão de aceitação, de afirmação histórica, é a tese. Tá certo? Aí o que vai acontecer? Nós não tivemos dentro do Império Romano as invasões bárbaras, né? Em especial as invasões das tribos germânicas, entre outras questões. Então, nós podemos falar que as invasões bárbaras, dentro desse momento histórico, se chama antítese. Por quê? Foi uma reação histórica que buscou contrariar, ou seja, negar a tese. Então, a antítese trata de uma negação da história. Tá? Então, ela nega a tese. Ora, das invasões bárbaras, vamos colocar assim, da luta entre manter o Império Romano, de defender aquilo que era aquela tese afirmada pela história, e as invasões bárbaras, então a luta entre romanos e bárbaros gerou algo novo. Gerou, então, a sociedade europeia, ela passa a criar o período feudalista, ela passa a viver em feudos. Né? Então, nós podemos falar que aí a transição do período medieval, a transição do Império Romano para o feudalismo, o surgimento do feudalismo é uma síntese, ou seja, é o resultado dialético, tá? Melhor dizendo, é o resultado da relação dialética entre tese e antítese, ok? Posteriormente, a síntese, quando ela passa a ser afirmada, quando ela passa a entrar na rotina, ela se torna, de novo, tá? Uma tese. Entendeu? Então, dentro dessa análise histórica que nós estamos falando, pegamos assim, para vocês entenderem. Nós tivemos o Império Romano, tivemos as invasões bárbaras, resultou no feudalismo.
Enquanto vamos colocar assim, a Europa, num todo, está se adequando a esse novo sistema de vida, né, de servidão agora, e por aí vai, esse período ele é uma síntese. Depois que passa a ser rotineiro, viver o sistema feudal, o período feudal, se torna algo comum, ele se tornou uma nova tese. Se nós pegarmos qual foi a antítese do sistema feudal, nós podemos falar que foi o próprio renascimento comercial, no qual a própria estrutura, né, do feudalismo, né, acaba sendo, como posso falar aqui, fugiu da cabeça que eu ia usar, mas você começa a ter falhas dentro da estrutura que possibilita, né, o surgimento do renascimento comercial. Aí, a partir do renascimento comercial, entre outras questões, nós entramos dentro do mercantilismo, dentro das monarquias absolutistas e por aí vai. O que é importante nós observarmos aqui dentro do pensamento dialético hegeliano? É que, ao analisar a história, ele faz essa análise de um ponto de vista metafísico. Hegel está desenvolvendo essa análise da dialética histórica dentro de uma perspectiva da evolução da consciência humana. Então, a consciência humana vai evoluindo, até chegar em algo que Hegel vai chamar de espírito absoluto. Por isso que nós podemos falar que a metafísica hegeliana, que a dialética hegeliana é uma dialética metafísica. Quando Marx, ele vê a dialética hegeliana e fala, olha, entendo perfeitamente que as relações históricas se dão por meio da contradição, se dão por meio da negação, do conflito. Mas nego, ou seja, vou excluir que o movimento histórico seja metafísico. Marx, ele exclui completamente do seu pensamento a metafísica. Por isso que ele vai falar assim, eu vou adotar um elemento material. E é por isso que essa teoria, esse método de Marx vai se chamar dialética materialista ou materialismo histórico. Tá? Vocês podem usar esses dois termos. Eu prefiro usar o termo materialismo histórico, mas já vi também as pessoas usarem, né, o termo usando a dialética materialista. Então ele fala o seguinte, eu tenho que pegar um elemento material que é comum dentro da história. Porque Hegel, quando ele vai fazer a análise, ele pegou um elemento em comum que foi sempre evoluindo. Isso é importante, a história sempre vai evoluindo, tá? Dentro da dialética. Então, o que Marx ele vai ver? Que as relações históricas, o elemento em comum que nós temos dentro das relações históricas será o capital. Será, então, ele vai definir que a história ela é movida por relações econômicas. Né? Mesmo quando não existia o dinheiro, quando não existia a moeda, mas você queria aqui ter a troca. Tá? Então, a economia seria o elemento material em comum dentro do desenvolvimento da história. Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Não, sir, tudo tranquilo. Beleza, então, vamos lá. Entendemos, então, o materialismo histórico. Mais para frente aqui eu mostro um esqueminha de como Marx tinha pensado o desenvolvimento da história a partir do seu materialismo, tá? Mas vamos lá. A partir dessa questão, a partir da sua análise histórica, Marx ele vai perceber a predominância daquilo que ele vai chamar de sistema capitalista. Ele vai falar que o capitalismo, que a história, ela foi sendo moldada para atingir o capitalismo, mas o capitalismo não precisava ser o fim da história. Né? Então ele vai falar assim, que, por exemplo, desde o feudalismo nós tínhamos ali os genes do capitalismo, que aflora com o mercantilismo, né? E com o final do mercantilismo, com a Revolução Industrial, nós temos aí o capitalismo explícito.
A partir daí, ele vai fazer uma crítica muito dura, muito ferrenha, àquilo que ele chama de capitalismo. Então, qual que é a ideia de capitalismo de Marx? Para ele, o capitalismo, o sistema capitalista, é fundamentado na obtenção, em querer o lucro e o enriquecimento. Tá? Então, vamos lá. Ora, se eu crio um negócio, né, se eu tenho lá uma empresa que fabrica carros, eu vou querer me enriquecer com essa empresa e para eu enriquecer, eu preciso obter lucro. Mas como é que eu obtenho lucro? Minimizando os meus custos, tá certo? O que Marx vai falar? O problema aí do sistema capitalista tá que, ao buscar o lucro, eu não vejo, vamos supor assim, eu não penso de modo ético, vamos colocar aqui entre aspas, para conseguir obter meu lucro. Então, assim, se eu tiver que pagar salários que são injustos, se eu tiver que colocar o meu funcionário em situação de calamidade, até mesmo situação de risco e por aí vai, eu vou por causa que eu quero só ter o dinheiro. Então, ele vai falar assim, que o sistema capitalista se preocupa só com isso, só com o dinheiro, só com o enriquecimento. Ele não vai se preocupar com as pessoas, certo? Uma outra questão também muito importante para ele, dentro do capitalismo, é que o capitalismo, e a gente vai estudar isso mais para frente, sobre a questão da alienação, por isso que eu não vou me aprofundar aqui, mas o capitalismo, ele aliena as pessoas, tá? Por estabelecer uma lógica própria. No modo geral, uma pergunta retórica. Quem aqui sempre pensa, nossa, eu estou sendo improdutivo, principalmente agora em tempos, né, de isolamento, em que a gente fica mais tempo em casa, né, fala assim, nossa, eu estou esse tempo todo aqui, estou sendo improdutivo, eu preciso produzir algo, nossa, eu estou perdendo o meu tempo, né? Então, essas frases, esse tipo de pensamento, dentro de uma visão marxista, seria pensamentos próprios do capitalista, tá? Da lógica capitalista, onde perder tempo é perder dinheiro, onde ser produtivo é ganhar dinheiro. Então, o que ele vai falar? O capitalista, ele incute a sua lógica nas pessoas. Então, o sistema capitalista, ele coloca, ele impõe esse modo de pensar nas outras pessoas. Daí, quando a gente for trabalhar sobre a alienação, a gente vai ver como é que ele faz isso. Uma outra crítica que Marx vai fazer em relação ao sistema capitalista é justamente o fato de que esse sistema, por ser um sistema que visa o lucro, visa a obtenção do lucro e do enriquecimento, aquilo que eu costumo falar, o lucro pelo lucro. Eu não vou pensar assim, eu estou lucrando, mas deixa eu pagar melhor o meu funcionário, deixa eu me preocupar com o meu funcionário, me preocupar com as condições que eles estão trabalhando. Eu não me preocupo com isso, eu só me preocupo se eu estou ganhando dinheiro. É isso que Marx vai falar. E por causa disso, eu começo a gerar aquilo que ele chama de classes sociais. E essas classes sociais são desiguais. Então, Marx ele vai falar que o sistema capitalista ele gera duas classes sociais. Os burgueses, que nós podemos chamar de ricos, e o proletariado, que seriam os pobres, né, os trabalhadores. Né? Então, o que acontece aqui? Ele vai falar que o sistema capitalista, na medida que ele vai se aperfeiçoando, ele vai criando um abismo entre burguês e proletariado, onde o rico cada vez vai ficar mais rico, cada vez mais vai se enriquecer, à custa do trabalho do proletariado. E o que acontece então? O rico cada vez mais vai se enriquecer e o pobre cada vez mais vai se manter no seu status de pobre, na qual o pobre ele não consegue atingir, tá, o status de burguês. Ele não consegue sair da sua condição de pobre. Tá? Então, o que ele vai falar assim? Se nós pegarmos aí dentro de uma visão marxista, a expressão, né, se a gente for analisar, do sonho americano, que você sem nada pode se tornar um magnata da indústria, da visão marxista, isso é balela. Tá? Para os marxistas mais ferrenhos, se você é pobre,
você vai morrer pobre porque não interessa para os ricos que você se enriqueça, tá? Porque os ricos eles querem manter os seus status, eles querem manter os seus privilégios. E para manter os seus privilégios, eles precisam ter uma boa base de trabalhadores, né? Os marxistas mais ferrenhos, eles vão defender essa teoria, essa questão, né, de que os pobres sempre vão ser marginalizados pelos ricos. Quando eu falo marginalizados, aqui eu não estou falando de marginal enquanto criminoso, mas marginal em ser deixado à margem da sociedade. Para isso, então, Marx ele vai falar, então, que será necessário algo que ele vai denominar de luta de classes. Então, para que o pobre, para que o proletariado saia da sua condição, ele primeiro tem que tomar consciência de classe, que é um conceito muito caro, assim, ou seja, muito importante para o pensamento marxista. Então, é necessário que o proletariado deixe de ser alienado, pare de pensar de acordo com o que o patrão quer, de acordo com o que o burguês quer que ele pense, e tome consciência que ele está sendo explorado. Tá certo? E a partir do momento que ele toma consciência que ele está sendo explorado, ele irá pegar em armas, fazer uma revolução, porque também tem uma questão aqui que eu estava esquecendo de falar. Todo esse sistema capitalista está estruturado, está enraizado. Então, para eu poder mudar esse sistema, para eu poder mudar essa lógica capitalista, é necessário que eu faça uma revolução. Somente por meio de uma revolução, Marx entendia que era possível que o proletariado saísse da sua condição de oprimido. Tá certo? Então, primeiro, para conseguir fazer a revolução, ele tem que tomar consciência de que ele está sendo oprimido. Tá certo? Então, é a partir daí que a gente pode ver que irão surgir os sindicatos, né? Entre outras questões, os sindicatos, quando eles surgem com as ideias de defender os interesses do proletariado. Tá certo? Até a título de curiosidade, o termo proletariado vem porque à medida que a gente vai avançando dentro da Revolução Industrial, então a gente sai da produção artesanal, passa para a produção manufaturada artesanal e passa para a produção manufaturada mecanizada, o artesão, cada vez mais, ele só serve para duas coisas, basicamente. Trabalhar para alimentar a sua prole, né? Para alimentar os seus filhos. Por isso que vem o termo proletariado, né? Por causa de prole, filhos. Então é o cara que trabalha somente para se sustentar. Dito isso, né, fechado esse parênteses, então, uma vez que eu tomei consciência que eu sou oprimido, eu vou pegar em armas e vou me rebelar contra esses que abusaram do meu serviço, esses que defenderam a sociedade permanecer do jeito que estava. Então, vai ter uma revolução contra o sistema capitalista. Obviamente, o que Marx previa, né, dentro desse movimento histórico? Que o proletariado, por ser maior, né, por ter uma maioria numérica, ele vai ganhar essa revolução e então vai implementar aquilo que ele chamará de ditadura do proletariado. Nesse período aqui, é um período de transição, nós temos que dentro da ditadura do proletariado nós entramos no socialismo. Tá? Então, tem a revolução, faz a ditadura do proletariado e já, logo em seguida inicia o socialismo. No socialismo, nós temos que o Estado é forte, eu ainda tenho a presença daquilo que nós chamamos de Estado. Lembrando que o Estado são as instituições que administram um ou mais países, que administram um território. Pois bem, então o que acontece? O Estado passa a tutelar toda a economia, no modo geral, todos os bens. Então, não existe mais propriedade privada. Tá? Uma das questões fundamentais dentro do socialismo marxista, no modo geral, é o fim da propriedade privada.
Então, a indústria não é mais da Giovana, a indústria não é mais da Gabi, a indústria passa a ser do Estado. E o Estado, então, ele tem a função de garantir a equidade entre as pessoas, ou seja, distribuição igualitária de renda, distribuição igualitária de terras. Então, a gente pode ver que é um conceito socialista, né, a reforma agrária. Reforma agrária nada mais é do que você distribuir. Nós temos grandes propriedades de terras que não são produtivas. Então, o Estado deveria se apropriar dessas propriedades e distribuir para quem gostaria de trabalhar nessas terras. Essa distribuição seria uma distribuição mais igualitária. Dentro dessa visão socialista, só um exemplo, um médico não teria uma diferença salarial em relação a um gari, né? Por mais questão de instrução e tal, a diferença não seria tão grande. Eu busco, né, como falei, a equidade, a igualdade, teoricamente, dentro do pensamento, dentro do socialismo. Aí, a partir do momento, então, que o socialismo ele vai garantindo, né, a igualdade entre as pessoas, a distribuição igualitária de riqueza. Isso que é importante, né? O socialismo ele busca a distribuição igualitária da riqueza. Nós temos aquilo que nós chamamos do fim do Estado. Então, não existe mais Estado, não tem mais a necessidade do Estado. Até mesmo porque, na visão de Marx, era o próprio Estado que sustentava o capitalismo. Então, enquanto tiver o Estado, eu tenho o risco de ter o capitalismo ainda. Então, por isso que no pensamento marxista teria que ser feita essa transição de até mesmo uma forma bem rápida, do socialismo para o comunismo, né? Porque eu só implemento as regras, né? Eu só faço, como posso falar? Eu crio maneiras de buscar a igualdade, né, de classes, e a partir daí eu termino o Estado, eu encerro o Estado, e nós passamos, então, a viver naquilo que ele vai chamar de comunismo. No comunismo, quais são as principais características do comunismo? Então, como eu falei, o fim do Estado, tá? Não existe mais Estado, e também não existe mais trabalho. Olha que coisa boa, né? Então, no comunismo, as pessoas não precisam mais trabalhar porque elas têm consciência de que uma tem que ajudar a outra, né? Então, assim, agora, por exemplo, se eu sou, no caso, vamos supor, pegar aqui, meu ofício, ser professor, eu não vou ter que, eu tenho agora dentro do comunismo, né, dentro de uma sociedade comunista, né, que eu não preciso mais cobrar para lecionar, porque conhecimento transmitido de graça. Eu estou aqui pensando em prol de um bem comum, não penso mais em prol, desculpa aqui, eu não penso mais em prol do meu enriquecimento. Então, isso que é importante. Dentro do socialismo, na visão de Marx, eu consigo aniquilar essa lógica capitalista que foi inserida na mente das pessoas. Por isso que dentro do comunismo a gente vive em prol dessa sociedade, em prol de um bem maior. Então não tem mais trabalho, não tem mais desigualdade social, não tem mais distribuição de renda, porque não existe mais renda, né? Tudo é em comum, né? Por isso que vem o nome comunismo, né? E seria então uma sociedade perfeita. Professor, nós, em algum momento, já conseguimos atingir o comunismo? Não. Historicamente, nós nunca conseguimos implementar o comunismo. A humanidade, historicamente, sempre conseguiu implementar o socialismo, tá certo? Então, muita gente associa socialismo e comunismo como sendo a mesma coisa. Até mesmo muitos partidos aí não devem, ou socialistas ou comunistas, não devem perceber essa sutil diferença. Por quê? O que acontece? No socialismo, eu ainda tenho o Estado. No socialismo, além de eu ter o Estado ele é forte. O Estado ele se apropria de tudo, né? Eu tenho uma estatização das coisas. Tudo passa a ser do Estado. A gente pode usar como exemplo,
quando teve a Revolução Russa e a Rússia se tornou União Soviética, ela se tornou socialista, tá certo? Então, veja que tudo o Estado, quem controlava a economia era o Estado, quem determinava o que as pessoas iam comer, quem determinava a vestimenta, carros e por aí vai, era o Estado, tá? Então, se nós pegarmos, a China ela é comunista? Não, ela é mais socialista, embora o partido que comande lá seja o Partido Comunista. Por quê? Ainda tem Estado. A Coreia do Norte, socialista, porque ainda tem Estado. Cuba e por aí vai, esses países que fizeram a revolução. O comunismo, como eu falei, ele não prevê o fim do Estado, tá certo? Por isso alguns chegam até a falar que essa visão de Marx, né, a gente chama, alguns sociólogos chamam de marxismo utópico, porque o comunismo, de fato, é utópico, no entendimento de alguns, não daria para atingir o comunismo, justamente por prever o fim do Estado. Então, tenham em mente isso, né, que quando, embora muitas vezes a gente associa comunismo com o socialismo com o comunismo, há uma sutil diferença entre esses dois conceitos, tá certo? Em especial que um prevê o fim do Estado e o outro não. Tá certo? Então, aqui, né, como eu falei, tem um fluxograma aqui, tem um esqueminha, para a gente entender melhor como é que Marx ele pensou a sua dialética materialista, né? Como é que ele idealizou essa materialismo histórico dele. Então, vamos lá. Lembra que eu falei sobre o feudalismo, que gerou o mercantilismo? O mercantilismo, ele gera o capitalismo. Tá certo? Então, na análise de Marx, o capitalismo ele era tido como uma tese histórica. Tá? Lembra? Lá, era uma afirmação. Aí, o que vai acontecer? Teremos a luta de classe, tá? E aqui eu peguei como sistema, tá? Mas dentro do processo nós podemos falar que a própria luta de classes, deixa eu pegar aqui a própria luta de classes, ela poderia ser considerada uma antítese do capitalismo, para depois gera o socialismo, tá certo? Mas para a gente entender aqui como a gente tem a luta de classes, e por meio da luta de classes, a sociedade vai alcançar o socialismo, tá certo? Então, o socialismo aqui, né, como eu falei, ainda prevê o Estado é forte, o Estado que controla o modo de viver, a economia, o Estado controla todos os aspectos da vida social, política e econômica dos indivíduos que estão subordinados. Então, o socialismo, a grosso modo, seria a antítese, em questão de sistema, tá? Seria a antítese do sistema capitalista, ok? Aí, dentro do socialismo, nós teríamos o fim do Estado, tá? Nós teríamos aqui o fim do Estado e a transição, então, do socialismo para o comunismo, que seria a síntese. Então, o comunismo seria a síntese da relação dialética entre capitalismo e socialismo, tá? Então, no qual o socialismo eu já não tenho mais Estado, tudo é em comum, eu não tenho mais a questão da obtenção de lucro, tá? Aqui eu penso mais na comunidade, eu penso mais, né, no bem comum das pessoas, certo? E como eu falei, percebo que em uma transição de um sistema para o outro, aqui eu posso perceber o movimento dialético em espiral, ok? Galerinha, alguma dúvida? Não, senhor. Tá de boa. Não, senhor. Então, aqui, ó, eu recomendo a leitura da apostila, principalmente aqui de alguns termos que eu não trabalhei com vocês, que a gente vai trabalhar quando vai falar sobre alienação, porque quando a gente for tratar sobre alienação moral,
a gente volta a falar um pouco sobre o pensamento de Marx, então, por isso que alguns conceitos eu pensei em não trabalhar aqui. Na página 21, vocês têm aí o conceito de mais-valia. É importante, então, vocês darem uma lida no item 5 da página 21. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a apostila para vocês. Espera rapidinho. Tá abrindo aqui. Vou voltar a compartilhar aqui a tela. Tá todo mundo vendo aqui, né, a apostila, né? Sim, senhor. Então, como eu falei, essa parte de alienação moral, a gente trabalha mais para frente, então a gente retoma esse conceito de Marx. O Capital, dei uma breve explanação, tá? Então, é importante vocês darem uma lida, né, que ele foca no capital. Aqui, ó, então, dei uma lida aqui nesse item 5. Aqui está aparecendo página 16, mas para mim está na página 21, no meu físico. Então, aqui, ó, no conceito de mais-valia, que é esse item, e a própria conclusão, tá? É interessante também, caso vocês tenham tempo e tenham interesse também, já fazer essa leitura complementar, né? Que aí fala melhor sobre a visão comunista de Marx, né? Então, o que ele tinha pensado em relação ao comunismo, tá certo? Uma outra coisa que eu queria falar é assim, como a gente tem essas atividades semanais para fazer, né, são atividades avaliativas, qual a orientação que eu tenho passado para as demais turmas? Não sei se os outros professores falaram, se já falaram, peço aí desculpa por estar sendo repetitivo. Mas aproveitem hoje ainda, né, para fazerem essas atividades das aulas que vocês tiveram, tá? Porque o conteúdo está fresco, vocês sabem ainda, estão lembrando ainda a explicação, né? Tem a anotação fresquinha aí, e fica mais fácil para vocês responderem, na minha visão, do que esperar até o final e daí ter que acumular atividade para fazer, certo? Gente, se não tiverem mais nenhuma dúvida, eu então encerro aqui a explicação, tá? Lembrando que está sendo gravado e depois vai ser colocado lá no Moodle. Também qualquer coisa, conforme for surgindo alguma dúvida, eu estou disponível tanto na Agenda Edu quanto também pelo Moodle. Um bom restinho aí de semana para vocês, boas atividades. Se cuidem aí, até semana que vem, tá certo, galerinha? Até, senhor. Vou tentar fazer hoje. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, senhor. Valeu. Tchau. Abraço, tchau, tchau. Tchau, senhor. Obrigada. Imagina, eu que agradeço a participação de vocês. Professor, posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode? Rapidinho. Você acha que seria possível o comunismo existir sem antes passar pelo socialismo e, tipo, não em todos os países? Você está falando se na prática é possível ter o comunismo sem ter o socialismo? Sim. Olha, até mesmo pensando dentro da lógica marxista, não. Porque é uma condição para a gente atingir o comunismo ter o socialismo. Uhum. Entendeu? Ele é uma etapa para se alcançar o comunismo. Então, seria necessário, né, nós termos aí o socialismo. O que muitos vão falar, né, que assim, mas só que, por exemplo,
nessa discussão, né, entre comunismo e capitalismo e blá, 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 assim, mas nunca se teve o comunismo. Aí vão falar, não, mas só que veja bem, as pessoas interpretaram Marx errado. Sempre há essa discussão, não, mas Marx foi mal entendido, mal interpretado. E aí, essa discussão dá pano para manga. O que muitas pessoas fizeram, né, porque assim, com o fracasso da União Soviética, muitos intelectuais perceberam que, dentro da visão deles, óbvio, né, que o socialismo não era possível, né, do modo como foi implementado pela União Soviética entre os outros países. E algum grupo começou a buscar uma alternativa que é tentar ver um diálogo, né, entre o socialismo e o capitalismo. Se eu não me engano, é o que alguns países usam como a social-democracia. Né? Eu não tenho agora, não posso dar certeza que seria isso. Mas então a gente tem hoje, né, uma nova vertente sobre até mesmo a análise de como deveria ser o papel do Estado em relação à forma de governo e por aí vai. Né? Mas essa discussão entre socialismo, capitalismo, comunismo é uma discussão aí que dá muita brecha e tem muitos argumentos a serem analisados aí. O Lenin foi o único líder da União Soviética que era marxista, não é? Quem? Lenin? Ele foi o único, não é? Não, você tinha Lenin, assim, que foi líder realmente da União Soviética. Você tem Lenin, você tem Stalin. Então, mas Stalin não era marxista. Não, ele poderia não ser, porque assim, dentro do marxismo você vai ter como a gente pode falar? Aqueles que eles chamam de marxistas ortodoxos, né? Daí vai tendo diversas ramificações, né? E até mesmo os próprios bolcheviques, né? Dentro o próprio partido na época, quando você tinha os bolcheviques, os mencheviques, eles não tinham uma visão concisa sobre como implementar o socialismo. Né? Daí você tinha Lenin, que ele era o mais marxista, tá certo? Mas, de uma forma geral, todo o grupo dos bolcheviques ali, eles eram, de uma forma geral, tá? Marxistas, eles eram mais voltados para o pensamento socialista marxista. E os mencheviques, eles eram voltados mais para o pensamento socialista utópico, tá? Mas agora a posição certinha de Lenin, assim, creio, se eu não me engano, muito quase certeza, assim, ele era, sim, marxista, mas ele era de alguma outra ramificação. Tá certo? Mais alguma dúvida? Não, só isso. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, então. Tchau, tchau. Tchau.